O jejum de Esdras foi mais que uma prática espiritual. Foi uma reação de fé diante do medo. Ele liderava um povo rumo a uma terra distante, cercada de perigos e ameaças invisíveis. Não havia soldados, nenhuma escolta, nenhuma proteção humana. Apenas fé, e foi exatamente aí que ele tomou uma decisão inesperada. Parou tudo. Silenciou. Jejuou, não por obrigação, mas por entrega. Esdras não queria chamar a atenção dos homens. Ele queria alcançar o coração de Deus. E o que acontece depois transforma a forma como vemos o jejum. Não como sofrimento, mas como ponte. Não como fraqueza, mas como arma invisível. Uma escolha que ativou o sobrenatural. Abriu caminhos onde não havia estrada e trouxe proteção sem espadas. Então jejuamos e suplicamos ao nosso Deus por isso, e Ele atendeu o nosso pedido. Esdras não estava diante de uma simples decisão religiosa. Ele estava à beira de uma travessia que carregava o peso do desconhecido. Uma jornada longa, perigosa, recheada de armadilhas invisíveis e inimigos à espreita. A cada passo, o risco de perder tudo. E quando todo mundo esperava uma reação comum, pedir proteção ao rei, buscar escolta armada, reforçar a segurança, Esdras fez o impensável. Parou tudo. Calou-se. Fechou os olhos para o caos externo e voltou-se para dentro. Não foi um gesto apressado, nem movido por impulso. Foi escolha. Escolha de quem sabia que as guerras mais decisivas da vida não se vencem com espada, mas com silêncio e rendição. Jejuar, naquele momento, não era apenas se abster de comida. Era um grito sem som. Um ato de entrega radical. Uma declaração que diz: a minha confiança está em outro lugar. Imagina a atenção. Um povo inteiro parado, olhos fixos em Esdras. Ninguém comendo, ninguém correndo. Só um silêncio pesado, quase palpável, tomando conta do acampamento. Era como se o próprio tempo tivesse parado por uns instantes. E nesse espaço entre o medo e a fé, nascia um movimento espiritual que atravessava os céus. Esdras não queria chamar a atenção dos homens. Ele queria alcançar o coração de Deus. E foi ali, na vulnerabilidade exposta, que algo começou a se mover. Não fora, não nas estradas, mas dentro. O que começou como jejum virou ponte. Um caminho entre o caos humano e a intervenção divina. Mas o mais curioso é que esse gesto silencioso começou a provocar algo invisível, algo que aos poucos foi se tornando mais forte do que qualquer exército que pudessem contratar. E talvez o que começou como renúncia estivesse se transformando aos poucos em uma forma de proteção que ninguém conseguia ver, mas todos começavam a sentir. E é exatamente aí que um detalhe surpreendente começa a tomar forma. Algo que escapa aos olhos, mas ecoa no espírito. Porque quando a boca se cala, algo dentro da alma começa a gritar. Não houve trovão, nenhum sinal nos céus, nenhuma voz vinda de cima dizendo: agora sim estou ouvindo vocês. Não. O jejum de Esdras foi silencioso, quase imperceptível aos olhos humanos, mas ali, entre um suspiro contido e o estômago vazio, começou a se formar algo que escapava. A lógica comum, um gesto invisível, aparentemente frágil, mas que, de alguma forma, começava a mover o céu. O povo estava cansado e assustado. A rota até Jerusalém não era apenas longa, era perigosa. Assaltantes, emboscadas, desertos traiçoeiros. Tudo gritava por reforço humano. Mas Esdras não buscou armas, nem pediu cavalaria. Ao invés disso, convocou todos para algo que para muitos parecia absurdo: jejuar. Como se a fome pudesse se transformar em escudo. Como se, na ausência de alimento, algo dentro do espírito começasse a se alimentar de outro tipo de força. A pergunta que pairava no ar era inevitável. Por que esse silêncio todo?
Por que esse caminho tão estranho, tão contrário ao que qualquer líder racional faria? Porque Esdras não estava jogando o jogo dos homens. Ele estava apostando tudo naquilo que só pode ser visto com os olhos da fé. E esse jejum carregava algo que ninguém esperava. Era como um código espiritual que abria caminhos onde não existia estrada. Como se cada hora de sacrifício estivesse construindo uma ponte invisível entre o medo do agora e a segurança de um Deus que vê tudo. O mais impressionante, eles começaram a sentir. Não era psicológico, não era emoção. Era como se uma nuvem, não de fumaça, mas de presença, começasse a envolver aquele povo. Como se o invisível estivesse começando a se tornar palpável. E é aí que algo curioso começa a acontecer. Porque enquanto os lábios se mantêm fechados, o coração começa a falar mais alto. E esse grito que sai de dentro leva a história para um lugar ainda mais profundo. Quando os lábios se fecham, é a alma que começa a gritar. Um grito que não se ouve com os ouvidos, mas se sente na pele, como um arrepio que corre sem motivo. O povo jejuava, o corpo enfraquecia, os olhos perdiam o brilho comum do dia a dia, mas curiosamente o espírito, esse começava a se acender por dentro. O estômago vazio virava altar. Cada pontada de fome parecia empurrar os pensamentos para mais perto do céu. Era como se a dor física abrisse espaço para uma escuta mais fina, mais limpa. O que antes era ruído, agora era silêncio. E no silêncio, Deus sempre fala mais alto. Esdras sabia disso, por isso liderava com o exemplo. Não mandou jejuar, ele jejuou junto, se humilhou junto, se esvaziou junto. Porque para ouvir o sussurro do Eterno, às vezes, é preciso se despir de tudo que grita aqui fora. Comida, conforto, controle. Tudo isso vira distração quando se busca algo que está além do visível. E ali, entre olhares cansados e passos lentos, o que parecia fraqueza se tornava força. Não uma força de músculo ou de estratégia, mas uma força estranha, que nasce quando o humano reconhece sua pequenez e, ao invés de lutar por controle, simplesmente se entrega. As orações não eram gritos desesperados. Eram murmúrios quebrados, cheios de reverência, como quem sabe que está falando com alguém que realmente pode ouvir, e ouvir de verdade, não apenas as palavras, mas as intenções por trás delas. A fome se tornava linguagem, a fraqueza virava ponte, e o tempo parecia se alongar, como se cada segundo de jejum abrisse mais espaço para o divino se fazer presente. Só que o mais estranho ainda estava por vir, porque aquela entrega silenciosa não apenas despertava algo em Deus, mas também começava a transformar o próprio caminho. Um caminho que até então parecia repleto de riscos, mas que agora parecia esconder algo que só poderia ser revelado a quem ousasse continuar jejuando. O medo não bateu na porta, ele invadiu. Entrou sem pedir licença, tomou espaço nos pensamentos e começou a sussurrar possibilidades ruins. Esdras e o povo estavam prestes a cruzar uma terra desconhecida, repleta de perigos invisíveis. A distância até Jerusalém não era apenas geográfica, era espiritual, emocional, quase existencial. E quanto mais perto estavam da jornada, mais o medo tentava sentar na poltrona da frente e assumir o volante. Era o tipo de medo que paralisa, que projeta cenas na mente antes mesmo do primeiro passo. Assaltos, emboscadas, derrotas, mortes. O medo cria monstros onde havia apenas sombras. E é justamente nesse tipo de cenário que a fé precisa deixar de ser discurso para virar prática. Mas Esdras fez o impensável. Ele olhou para o medo de frente e decidiu não lutar como todo mundo esperava. Não buscou proteção terrena, não apelou para a autoridade do rei. Ele escolheu confiar, mas não aquela confiança ingênua que ignora os riscos. Era uma confiança que se constrói na dor, na renúncia, no silêncio. O jejum, nesse ponto,
da história já não era só uma forma de súplica, era resistência, um ato de enfrentamento espiritual. Enquanto o medo dizia recuem, Esdras respondia com silêncio e joelhos no chão. Cada segundo de jejum era uma caminhada invisível entre o medo da carne e a coragem do espírito. O povo, observando, começou a entender, não com palavras, mas com a atmosfera que se formava. Aquele jejum estava redesenhando o caminho. Um mapa invisível que só podia ser lido com os olhos da fé, e onde antes havia ansiedade, começava a brotar uma calma estranha, firme, que não combinava com a situação. Só que a estrada ainda estava lá, os perigos também. E a decisão de continuar jejuando levantava uma nova questão no ar. E se esse jejum não fosse apenas defesa? E se ele estivesse de fato ativando algo muito mais poderoso do que qualquer um ali poderia imaginar? Não havia espada nas mãos, nem escudo reluzente para proteger aquele povo. Não era um exército visível que garantiria a segurança na jornada, mas algo muito mais sutil, quase invisível aos olhos humanos. O jejum, com sua aparente fragilidade, começava a funcionar como um escudo que não se vê, mas que resiste a qualquer ataque. Imagine um campo de batalha, onde as armas não são feitas de metal, mas de silêncio e entrega. A ausência de Dwadzinduns, alimento, longe de enfraquecer, fortalece uma armadura espiritual que envolve cada coração ali. Cada momento de fome era como uma batida firme no tambor da alma, ritmando uma proteção que nenhum inimigo poderia cortar. Era uma defesa que não se fazia com punhos cerrados, mas com mãos abertas e olhos voltados para o alto. Um escudo que não bloqueava golpes, mas desviava tempestades invisíveis. O jejum transformava o corpo, esvaziando-o da matéria para enchê-lo daquilo que não se pode tocar, mas que sustenta. E dentro dessa dinâmica, algo mais estranho acontecia. A força que brotava não era calculada. Não vinha de treinamento ou tática militar. Era uma força nascida do reconhecimento da própria fraqueza, da entrega plena, de um abandono voluntário aos cuidados do divino. O que parecia ser uma renúncia, virou na verdade uma estratégia poderosa. Um movimento que o mundo não compreende, mas que opera nos bastidores da história. Porque nem sempre a força está na espada que se vê, mas no escudo invisível que se cria quando alguém decide parar, jejuar e confiar. Só que essa proteção não se revela em batalhas ruidosas. Ela age nas sombras, onde o medo ameaça, onde a dúvida sussurra e onde o impossível parece mais próximo. E é justamente nesse terreno que o jejum começa a preparar o terreno para algo ainda mais surpreendente. Mas o que vem depois? Como essa força silenciosa pode virar virada de jogo? Isso é o que está prestes a ser desvendado. Imagine a cena, um líder diante de um povo inteiro que espera por proteção, segurança, um plano claro. Em vez disso, ele propõe algo que, aos olhos da razão, parece um convite à loucura. Vamos jejuar, diz Esdras, desafiando a lógica humana. Enquanto todos esperavam armas, ele oferece abstinência. Enquanto buscavam segurança visível, ele escolhe a vulnerabilidade mais profunda. Qualquer general diria que era insano. Qualquer estrategista descartaria essa tática. Mas a fé de Esdras não se firmava na lógica dos homens. Ela brotava da certeza de que existe um campo invisível, onde decisões improváveis podem mudar o curso da história. O povo estava diante de uma escolha radical: confiar no palpável ou apostar no invisível. Entre o medo que apertava o peito e a coragem que brotava do vazio deixado pela fome, eles decidiram caminhar juntos, mesmo sem entender completamente para onde aquele jejum os levaria. Esse tipo de fé desafia a razão. É uma aposta no intangível, no que não se vê, mas se sente pulsar no silêncio do coração.
É como lançar-se num rio sem saber onde ele desemboca, confiando que a correnteza é mais forte do que o medo de se afogar. Mas essa loucura de Esdras não era desespero. Era uma sabedoria profunda, disfarçada de renúncia. Um prenúncio silencioso de que o poder real não está na força dos músculos nem na estratégia dos homens, mas na entrega total. Enquanto o povo jejuava, uma transformação invisível começava a se desenhar. Não era apenas o corpo que enfraquecia, era o espírito que ganhava força. Um movimento silencioso, mas poderoso, que começava a virar o jogo. E no meio dessa entrega radical, uma pergunta permanecia suspensa no ar. O que Deus faria diante dessa demonstração de fé tão fora do comum? Era aí que a história começava a virar uma página inesperada. Enquanto o jejum avançava, um silêncio profundo começou a se espalhar, não apenas entre as bocas fechadas, mas dentro dos corações. Era um silêncio que falava, que gritava mais alto do que qualquer palavra poderia. Um silêncio que começava a desconstruir a ansiedade, a desarmar o medo que até então dominava o acampamento. Não era um silêncio vazio, era cheio de expectativa, de um pressentimento quase palpável, como se algo invisível estivesse prestes a acontecer. E naquele silêncio, os olhares começaram a se cruzar com uma nova luz. Uma luz que não vinha do sol, nem da lua, mas de algo muito mais profundo, de uma presença que se fazia sentir apesar de não ser vista. Esdras e seu povo estavam se movendo num território onde as regras eram outras, onde a lógica do mundo não servia de guia. O jejum havia se tornado um portal, uma passagem estreita onde a vulnerabilidade se encontrava com o poder divino. Um lugar onde a fraqueza humana se revestia de uma força que só pode ser explicada como sobrenatural. A cada momento que passava, o silêncio ganhava forma, cor, textura. Era como se o tempo desacelerasse, permitindo que o espírito captasse sinais sutis, pequenas pistas de que aquela entrega não era em vão. Como se o próprio universo estivesse respirando junto, preparando-se para uma resposta que ainda não tinha chegado. E aí, no meio desse cenário de expectativa silenciosa, começou a surgir uma nova pergunta, pesada e urgente. Será que a promessa de proteção, aquela invisível que só o jejum poderia ativar, realmente se cumpriria? Enquanto isso, o jejum seguia, estendendo seus efeitos invisíveis como ondas que se propagam num lago calmo após uma pedra ser lançada. O que aconteceria a seguir parecia estar pendurado numa linha tênue, esperando o momento certo para se revelar. E é nesse exato ponto que a história se mantém viva, aberta, pronta para o próximo capítulo que está por vir. No meio do silêncio e da expectativa, algo começou a mudar sutilmente no ar. Não era um vento que se podia ver, nem um som que se podia ouvir. Era uma sensação, uma presença quase palpável, como se o próprio céu estivesse baixando para tocar aquela terra seca. O jejum, que antes parecia apenas um ato de privação, começava a se revelar como uma chave secreta. Uma chave que abria portas invisíveis. Aquelas que o medo não podia atravessar. Aquelas que a força humana não conseguia abrir. Esdras e seu povo, sem saber, estavam criando uma espécie de escudo espiritual. Uma barreira que não se via, mas que se sentia. Era como se a ausência de comida tivesse preenchido o lugar vazio com uma proteção que nenhum exército poderia garantir. Enquanto os corpos fraquejavam, os espíritos se elevavam. O que parecia ser um simples ato de jejum ganhava contornos de um verdadeiro pacto, um acordo silencioso entre o humano e o divino. A fome era o preço da aproximação, a condição para abrir um canal direto para o poder que estava além das
montanhas e dos muros. No entanto, essa proteção invisível ainda não tinha se manifestado de forma visível. Não havia escudo de fogo ou exército celestial marchando ao lado do povo. Apenas um sentimento crescente de segurança que brotava no coração de cada um, mesmo em meio ao perigo iminente. Era como se o próprio tempo estivesse conspirando, desacelerando para permitir que essa força oculta se consolidasse. E enquanto isso acontecia, uma nova dúvida surgia, inquietante e insistente. Será que essa fé silenciosa, esse jejum radical, seria suficiente para atravessar as ameaças e chegar ao destino? Enquanto a resposta não vinha, o povo continuava sua caminhada, envolto nessa proteção misteriosa, seguindo para algo maior que eles mesmos mal podiam imaginar. Quando a jornada parecia mais sombria, um fenômeno silencioso começou a se desenrolar diante dos olhos cansados daquele povo. Não era um sinal estrondoso, nem uma luz fulgurante que rasgasse o céu. Era algo muito mais sutil, quase uma dança delicada de forças invisíveis que circulavam ao redor, protegendo e guiando sem que ninguém pudesse tocar. O jejum, antes apenas um ato de renúncia física, havia se transformado numa poderosa armadura espiritual. Uma força que brotava do mais íntimo do ser, tão silenciosa quanto firme, capaz de desafiar qualquer ameaça, qualquer dúvida, qualquer temor que ameaçasse aquela caminhada. Cada passo parecia ser amparado por uma mão invisível, um toque suave que dissipava os perigos sem que os olhos mortais percebessem. O medo, que antes era um inimigo voraz, começava a perder espaço para uma confiança que não se explicava. Nascia ali uma certeza que não dependia das circunstâncias externas, mas da conexão profunda com algo maior. Esdras, diante desse mistério, permanecia firme, sabendo que aquele poder oculto não era fruto do acaso, mas a resposta para uma entrega total, um pacto silencioso entre o humano e o divino. O jejum não apenas os aproximava de Deus, mas criava uma rede invisível de proteção que os envolvia, como um manto que ninguém poderia rasgar. Porém, essa proteção ainda não era visível aos olhos comuns. Era uma promessa em ação, um segredo sendo desvelado aos poucos, um prelúdio para algo que estava prestes a romper o véu do invisível. E enquanto esse mistério se desenrolava, uma última pergunta ficava no ar. Qual seria o próximo passo dessa jornada de fé que começara com fome e silêncio, mas que agora pulsava com uma força imensa e silenciosa? Era nesse suspense, nessa expectativa quase palpável, que a história se preparava para seu capítulo final. Então, no meio da escuridão que parecia envolver aquele grupo, algo inesperado começou a acontecer. Sem alarde, como um suspiro suave que percorre a alma, uma mudança invisível tomou conta do ambiente. O jejum, mais do que um ato de renúncia, tornava-se uma ponte, uma conexão direta entre o céu e a terra. O poder que nascia dessa entrega ultrapassava o entendimento humano, criando uma proteção silenciosa e profunda, capaz de transformar cada passo em segurança e cada temor em esperança. Era uma força que não se via, mas que se sentia no pulsar do coração, no brilho renovado dos olhos, no silêncio que agora falava mais do que palavras. Enquanto caminhavam, cercados por essa energia misteriosa, o que estava por vir permanecia. Um mistério, um segredo guardado nas entrelinhas daquele jejum, pronto para se revelar no momento certo. E assim, o que começou como um simples ato de jejum transformava-se em uma jornada de fé, coragem e transformação. Agora que você viu tudo isso, pare e pense. Quantas vezes você buscou respostas, proteção ou direção e tentou fazer isso pela força do braço? Esdras nos mostrou que existe um caminho mais alto, um caminho de entrega, onde o jejum se torna ponte, escudo e voz diante de Deus.
O que vimos aqui não foi apenas uma história antiga. Foi um mapa espiritual, uma convocação silenciosa para quem deseja se aproximar de Deus de verdade, sem máscaras, sem fórmulas, só com sinceridade e fome. Fome da presença, fome do invisível, fome de algo que o mundo não pode oferecer. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, se despertou fé, esperança ou até uma vontade de começar algo novo com Deus, não guarde só para você. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e comenta aqui embaixo. Você já viveu algo parecido? Já experimentou o poder do jejum na sua vida? Sua interação aqui ajuda a espalhar essa mensagem para muito mais pessoas. E quem sabe, não seja justamente o seu comentário que vai despertar fé no coração de alguém que nem imaginava ouvir isso hoje. Então, deixa seu like, compartilha e escreve aqui embaixo o que ficou no seu coração. Nos vemos no próximo episódio dessa jornada.